A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Ele passou parte da infância no orfanato porque o pai perdeu a casa e todo o dinheiro jogando. A mãe dele não tinha dinheiro para criar todos os filhos. Uma tarde ele viu o irmão sendo morto por um trem ao atravessar os trilhos. Mas Deus o salvou e lhe deu um grande dom de cura. Oral Roberts e Kenneth Hagin disseram que não viram ninguém em suas vidas que tivesse um dom de fé maior do que Jack Cole. Jack Cole era um avivalista típico com a habilidade de arrancar caroços das pessoas, tirá-las da cadeira de rodas sem precisar de atmosfera, só pela fé. Eu vou te apresentar Jack Cole hoje. Eu sou Robert Larden e esses são os Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Larden. Jack Cole, o homem de fé ousada. Eu lembro logo que eu fui salvo. Eu nem sabia o que significavam as palavras glória e aleluia. Eu sou de uma igreja hoje em dia e falo bastante glória e aleluia. Eu sei o que significa. Mas eu fui salvo uma noite numa igreja chamada Igreja do Nazareno. Quando Deus trouxe paz e falou ao meu coração, eu fiquei de pé, pulei em meu lugar. Eu não sabia dizer glória, aleluia, eu só sabia dizer caramba. Eu dei um pulo e fiquei andando pela igreja, só dizia caramba, eu consegui. Caramba, eu consegui. De fato, eu não sabia descrever o que estava acontecendo, mas quando você consegue algo, tem que pôr para fora. Eu voltei para casa e quando eu cheguei, eu pulei no colo da minha mãe. E eu disse, ô mamãe, eu fui salvo. Minha mãe levantou da cama e disse, o meu filho está bêbado. Outra vez. Eu disse, não, mamãe, eu não estou bêbado, eu fui salvo. E ela disse para o meu pai, é melhor pôr ele na cama, ele está bêbado. Eles foram para a sala de estar. E lá estava eu com as mãos levantadas, balançando, dizendo, caramba, eu consegui. Finalmente me puseram na cama. Puseram as cobertas sobre mim e não conseguiram nem chegar a deitar de novo. Eu estava, caramba, eu consegui. Na manhã seguinte, na mesa do café da manhã, eu cheguei e fiquei em pé na mesa de frente para minha mãe. E eu disse, mamãe, eu fui salvo a noite passada. Ela disse, filho, você não continua bêbado essa manhã, não é? Eu disse, não, mamãe, eu não estou bêbado, eu fui salvo. Ela disse, eu vou chamar o médico para ele examinar e descobrir o que te deram ontem à noite. Eu disse, eu não tomei nada ontem à noite, eu apenas fui salvo. Ela disse, o que você quer dizer com salvo? Eu disse, eu não sei. Eu disse, mas é uma coisa que a fé me trouxe e eu estou experimentando. Eu disse, mamãe, eu também quero que você experimente isso. Meu pai interferiu e disse, é melhor você calar a boca. Mas, irmão, não dá para calar a boca de alguém nesse estado. Se alguém nesse estado fica sem falar, vai explodir de dentro para fora. Ele tem que falar. De fato, eu já não era mais o mesmo. As minhas atitudes não eram as mesmas. Eu ia para a igreja toda noite, para aquela mesma igreja, a Igreja do Nazareno. É claro, antes de eu entender que aquela igreja não tinha muita alegria. Me desculpem por dizer isso. Mas eu ia para lá e ficava gritando, gritando e cantando. Depois de algum tempo, a minha mãe percebeu que eu havia mudado e me perguntou, o que você tem feito e para onde tem ido? Eu disse, para a igreja. Ela disse, filho, pare com esse negócio de igreja. Mas eu disse, mamãe, quando eu ia para as noitadas, para os bares, você nunca me disse para parar.
Qual o problema de eu ir para a igreja? Ela disse, filho, você não acha que você perdeu a cabeça por causa da religião? Eu disse, mamãe, o que eu tenho é maravilhoso. E eu espero que você perca a sua cabeça também em breve. Ela disse, olha, vou te dizer uma coisa. Eu vou falar para o seu pai ir com você para descobrir o que está acontecendo por lá. Eu disse, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus! Nós fomos juntos ao templo. O pregador pregou e quando chegou a hora do apelo, minha mãe virou para o meu pai e disse, e aí, você vai? Ele disse não, ela disse, sai do meu caminho, eu preciso ir. E lá estava minha mãe na frente, de braços abertos. Você pode falar o que quiser, mas ela estava chorando. Minha mãe já tinha certa idade quando aconteceu. Seu cabelo ficando grisalho. Durante anos ela não conseguia orar. Ela foi da igreja batista por anos, ela não sabia como orar. E sabe, eu olhava para ela e nunca esqueço como ela orava. Ela dizia, ó Deus, me dê o que o Jack tem. Eu não sei o que ele tem, Deus, mas o que quer que seja, eu tenho que ter também. Deus, eu não consigo dormir, eu não consigo comer só pensando nisso. Por favor, considere o que eu estou pedindo e me dê o que o Jack tem. E ela continuou orando, Deus, me dê aquilo que o Jack tem. Até que um dia eu a vi de braços abertos, chorando e sorrindo, e ela disse, Jack, eu consegui. Eu consegui! Eu não sei bem como descrever, mas eu consegui! Eu amo o fato de que quando Jack foi salvo ele não sabia dizer glória, aleluia. Ficava dizendo, caramba, eu consegui. Sabe, às vezes pessoas não familiarizadas com a igreja, quando conseguem perceber o Senhor vindo até elas, respondem das formas mais incomuns e belas, como aconteceu com Jack Cole. A vida do Jack Cole, como eu disse na introdução, foi uma vida, como eu disse, nem sempre feliz. Seu pai era viciado em jogo e bebida, então, quando criança, ele viu a sua família perdendo bens o tempo inteiro e, no final das contas, o pai dele apostou a casa e a sua mãe não conseguiu manter a família junta porque não tinha dinheiro nem emprego para viver, então ela teve que pôr os filhos num orfanato. E parte da vida do Jack Cole foi de orfanato em orfanato, vivendo em lares quebrados, chamamos de lares de adoção. A mãe dele estava na Pensilvânia, e ele com todo tipo de companhia ruim, até que um dia ele e o seu irmão fugiram do orfanato. E enquanto corriam fugindo, saindo daquele orfanato, o irmão dele atravessou os trilhos do trem e um trem veio e o matou. Então o início da vida do Jack foi de grande tristeza e dor, e quando ele encontrou Jesus, a cura veio. Um novo propósito veio. Ele chegou em casa dizendo à sua mãe, eu encontrei Jesus, eu fui salvo. E então a família aos poucos começou a vir para o Senhor depois do novo nascimento de Jack. Mas o ministério de Jack Cole não começou imediatamente. Ele começou a frequentar uma igreja que era perto da base onde ele ficava. Naquela época ele era militar. E ele acabou sendo removido, tiraram ele das forças militares porque acusavam ele de ser um fanático religioso. Aos domingos ele ia caminhando para aquela igreja. Ele disse ao pastor que tinha sido salvo, queria se envolver e tinha o desejo de pregar. Então o pastor fez dele o zelador da igreja. Então Jack Cole pegou a vassoura, o esfregão e se tornou o melhor zelador daquela igreja. E aí, quando o pastor percebeu que ele realmente estava envolvido, era fiel, deu a ele outro trabalho para fazer. Ele trabalhou na recepção, trabalhou como diácono, como líder de jovens, e aí ele pregou o seu primeiro sermão. Então, gradualmente, Jack Cole entrou no ministério, e aí ele descobriu que Jesus cura hoje. Quando Jack Cole descobriu que Deus é um Deus que cura, então um outro nível começou em sua vida. Agora ele queria sair e pregar para todos os doentes e curá-los. Ele não conhecia nada de música, nada de atmosfera, nada de ordem a ser criada. Ele era como um tipo de touro preso no armário. Já dissemos isso do Eaglesworth, mas Jack Cole era mais touro num armário ainda menor. Está escrito e é real que o meu Jesus cura. Está escrito e é real. E é para você. Se você quiser tentar, será totalmente satisfeito. Está escrito e é real que o meu Jesus cura. Algumas igrejas são tão frias, tão mortas, que parece que neva nos bancos, o grupo de louvor congelado e uma geleira enorme durante a pregação.
Eles precisam de um aviso de um pastor fiel. Alguém que pregue contra pecados de estimação para eles. E esse é um trabalho solitário em que você se prepara para achar outro lugar para pregar. Por quê? Porque as pessoas não querem o que a Bíblia diz a elas. Dizem, saia daqui com essa maldita religião. Sabe o que você chama de maldita religião nem é uma religião. É a palavra de Deus. Eu creio que é a palavra de Deus, que ele morreu no madeiro e derramou o seu sangue para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Perguntam se a cura divina é a palavra de Deus porque nem todos pregam sobre cura divina. Eu te digo, é pela mesma razão que os líderes religiosos da época de Jesus não suportavam sua pregação. Pela mesma razão que quando Jesus abria os olhos dos cegos, fazia os coxos andarem, eles o chamavam de filho de Belzebu. Deixa eu te dizer, não era o mundo que lutava contra Jesus quando ele estava aqui na terra, mas eram membros de igreja. Eu digo, eram membros de igrejas. Eram pregadores, sacerdotes, pessoas da igreja que lutavam contra o Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar outra coisa aqui para vocês. Não foram os bêbados, os perdidos e os mentirosos que crucificaram o meu Senhor, mas foram um monte de membros de uma igreja morta que o prenderam na cruz. Naquela época não havia grandes auditórios, grandes igrejas tinham cerca de 500 assentos. Os encontros do Jack Cole começaram a crescer. Não havia espaço que bastasse, nenhum auditório da América era grande o suficiente para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então ele decidiu abrir uma tenda. Naquela época, na década de 50, as tendas eram os lugares aonde as pessoas iam porque os prédios eram pequenos, as tendas abrigavam multidões e as acomodavam de uma forma apropriada. Então Jack Cole adquiriu uma grande tenda e começou a rodar o país, pregando e orando pelos doentes. Agora, Jack Cole, na forma como ele pregava, ele era muito, como posso dizer, ele era meio briguento. Ele tinha aquela personalidade bruta. Eu acho que era porque, quando criança teve que lutar pela vida, passou por dificuldades para sobreviver. E ele tinha meio que uma natureza agressiva em si, então ele era meio briguento, ele gostava de entrar numa boa luta. Então, quando o diabo se opunha a ele, a sua tenda estava num lugar que não gostavam, então ele ia e brigava com a prefeitura, brigava com os fazendeiros, brigava com os policiais, brigava com as denominações. Os pregadores não gostavam dele, mais uma briga, e quanto mais ele brigava, mais vida ele tinha. Parecia que quanto mais se brigava com aquele homem, maiores os milagres ficavam. Aumentava a força dele em Deus. A ideia dele de orar pelos enfermos, sabe, não é como fazemos hoje, impor as mãos e orar por alguém, crer para Deus curar a pessoa. Não era Kathryn Kuhlman, era Jack Cole. Ele andava até você, agarrava ao caroço e chacoalhava até aquilo sair de você. Ou então, se você tinha um problema na coluna, ele te chacoalhava de um lado para o outro até te curar. Então, temos alguns vídeos que vamos mostrar para vocês do Jack Cole orando pelos enfermos. Eu espero que vocês gostem e vejam a personalidade dele. E daqui a pouco vamos falar de controvérsias e por que ele morreu no auge do ministério. Dor em todo o corpo? Você tem espasmos? Certo. Começa nos ombros e desce pelos braços e dói o corpo todo? Você está com dor agora? Você sente dor agora, certo? Você crê que Deus pode te libertar? Amém. Você crê e pacientemente tem esperado todos estes anos, não é? Deus, eu quebro essa dor na coluna dele e em todas as suas juntas. Deus, eu decreto que cada junta, cada terminação nervosa está livre em nome de Jesus. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aí, tá sentindo alguma coisa agora? Acha que não, nunca mais vai sentir? Louvado seja Deus, amém? Levante suas mãos e adore a Deus. Levante suas mãos e adore a Deus. Qual o seu problema, irmã? Você teria que usar um colete nas costas? Você sente ossos deslocados? São suas vértebras, certo? E aí uma perna menor que a outra e dor nas costas? Certo. Vire-se. Relaxe. Põe a sua bolsa aqui do lado. Me mostre onde é essa dor terrível que você sente. É aqui que está deslocado? Certo, bem aí. Senhor, em teu nome eu decreto a cura pelo poder de Deus, curada pelo poder de Deus. Agora vá, toque os seus dedos, toque os pés. Vamos, curve-se, curve-se. Curvada, levante.
Curvada! Pode relaxar, não tenha medo! Você está livre, não tenha medo! Liberta, não tenha medo! Liberta, não tenha medo! Aí está você, põe as mãos sobre a cabeça. Agora desça até os pés, vamos! Vamos! Levante de novo! Para baixo de novo! Para cima de novo! Agora me diga, como estão suas costas? Diga! Como estão suas costas? Ah, glória a Deus! Vamos, como estão suas costas? Eu estou perguntando como estão suas costas. Era tudo o que eu queria ouvir. Glória a Deus, levante suas mãos e adore a Deus. Não para minha glória, Deus, mas para a sua glória em seu nome. Pernas curadas em nome de Jesus, este homem sendo livre pelo teu poder. Amém. Em nome do Senhor, levante-se. Não tenha medo, vai funcionar. Em nome do Senhor. Vamos, mostre, tem que funcionar. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Veja o que o poder de Deus fez. As duas pernas quebradas e Deus as curou. Deus curou aqui diante dos seus olhos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele nem quer sentar. Alguém arranja uma cadeira para ele. Alguém arranja uma cadeira para ele. Irmão, bem ali, tem uma cadeira ali para você. Glória a Deus, levante suas mãos. Esse homem tem artrite nas mãos e a sua mão está atrofiada. Também há um problema nas cordas vocais. Não consegue falar direito. Quantos creem que Deus pode curá-lo? Diga amém. Primeiro eu vou orar pela mão. Quanto tempo a sua mão está assim? Deus, eu quebro toda influência maligna que opera sobre esta mão. Eu quebro todo impedimento sobre esta mão agora. Diga amém, mão. Vá dobrando, dobrando, dobrando. Aí está. Agora abra sua mão. Feche. Abra. Feche. Abra. Feche. Abra. Aí está. A year. I've been confined mostly through bed for about a year. Um ano nessa cama. Yes. Você crê que Jesus pode te tirar dessa cama de uma vez por todas? Yes, sir. Eu creio e você crê? Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus passe através desta mulher e a levante daí em nome do Senhor, que a virtude do Senhor flua, oh, em nome de Jesus. Jesus, em seu nome, eu opero em seu nome. Aleluia! Levante em nome do Senhor. Em nome do Senhor, é o nome de Jesus, fique de pé. Aleluia, aleluia. Irmã, tome ela pela mão, porque ela está um pouco fraca ainda. Eu creio que Deus também cura os olhos dela. Deus cura os olhos dela. Depois de um ano deitada nesta cama, Deus a levantou. Senhor, em nome de Jesus, cura os olhos dela também para a tua glória. Receba tudo, irmã. Não precisa ampará-la, basta segurar a mão dela. Deus já deu força a ela. Você está vendo? Você voltou a ver? Oh, glória a Deus! Eu penso que se tem algo que vem do diabo é o câncer. É algo que tira a vida das pessoas mais do que qualquer outra coisa. É o câncer. Vocês não acham que é do diabo? Quantos conseguem ver o câncer aqui no rosto dela? Quantos creem que Deus pode tirar isto agora? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, remova este câncer agora pelo poder. Daí está, e saiu. Aqui está. Senhora, senhora, olha aqui o câncer. Oh, glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God. Aleluia. Aqui está, senhora. Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Quanto tempo esse câncer está aí? Oh, several months. Há vários meses? It stayed the same. It wouldn't get well. It wouldn't get no worse. It didn't get no better. Or just stayed there. Ficava aí, não é? Stayed there. Não está mais aí, não é? Está na palma da minha mão agora. Vamos, adore aí.
I want you to pray. Engula. Pronto, já foi. Volte ao seu assento e louve a Deus. O problema na garganta também foi embora. O ministério do Jack Cole se expandiu para o rádio e televisão. Na década de 50, a rádio cristã ou ter um ministério no rádio e na TV era algo ainda começando. E Jack Cole foi um dos pioneiros da mídia cristã, como conhecemos hoje. Ele tinha um programa de rádio chamado Evangelho da Esperança. Ele tinha um programa na TV, ele pregando nas tendas e impondo as mãos. E sabe, as pessoas se sentavam na década de 50 com seu chá gelado e de repente aparecia aquele cara grande que eu mostrei agora há pouco nos vídeos. E ele era um homem bem grande, tinha entre 160 e 170 quilos. Então ele aparecia na tela com aquela atitude vigorosa e ele ia e arrancava tumores das pessoas, chacoalhando pessoas de um lado para o outro, as tirando da cadeira de rodas. Bem, aquilo chamava sua atenção. E Jack Cole, bem, ele tinha um certo temperamento no que dizia respeito a isso. E uma das suas primeiras controvérsias, eu acho até engraçado, sabe, pregadores de tendas naquela época tinham algo que meio que os deixavam especiais acima de todos, e Jack Cole dizia que ele tinha a maior tenda do evangelho do mundo. Bem, naquela época, Oral Roberts dizia que ele tinha a maior tenda. E eu acabei descobrindo que era verdade, eu perguntei ao Oral Roberts, eu fiz uma pesquisa, quem tinha a maior tenda do evangelho? Bem, a tenda do Jack Cole era a maior por alguns centímetros. O que o Jack Cole fez, ele pegou uma das estacas, como você vê na tenda aqui atrás, e ele a moveu alguns centímetros a mais do que a tenda do Oral Roberts e ele a fincou ali. E por isso ele dizia, eu tenho a maior tenda evangelística do mundo. Muito tempo depois eu estava jantando com o Oral Roberts e eu disse, quem tinha a maior tenda evangelística? E o Oral Roberts deu um sorriso nostálgico e disse, era do Jack Cole. Nós sorrimos e ele disse, o Jack Cole era uma figura. Assim era a personalidade do Jack Cole. Outras coisas aconteceram na vida dele, ele foi para Miami, Flórida. E naquele lugar as pessoas religiosas não gostavam de pregadores de cura. Os pregadores de tendas naquela época tinham muitos problemas com líderes religiosos, políticos, com a polícia. E eram todos meio que contra eles. O Oral Roberts não conseguiu armar sua tenda ali por causa da oposição, mas o Jack Cole prosseguiu com a sua. Então eles conseguiram prendê-lo em Miami por prática de medicina sem licença. E ele vai a julgamento ou para uma audiência. E naquela época vários amigos do Jack Cole vieram para depor a favor dele. E se você lê os documentos da corte naquela época, pregadores ensinaram diante da corte sobre cura bíblica e alguns fizeram milagres diante da corte. Tiraram caroços, consertaram pernas, surdos voltaram a ouvir ali na corte, começaram a fazer milagres. Finalmente o juiz disse basta, bateu o seu martelo, cancelou a audiência e Jack Cole terminou a sua caravana por ali. Só a personalidade do Jack Cole suportaria ficar diante de tanta perseguição e não ceder em nada. Eu vou te mostrar uma foto do Jack Cole atrás das grades e notem o sorriso em sua face, como quem diz, eu estou ganhando o meu dia, sabe o Clint Eastwood ganhando o meu dia? Este era o Jack Cole. A tenda dele era maior, ele lutou contra o povo em Miami, e aí ele vai para Springfield. Em Springfield, outra perseguição, se juntam contra ele, não reconhecem Jack Cole como ministro. Então Jack Cole põe a sua enorme tenda no estado e começa a fazer encontros de avivamento, dizendo ao povo em Springfield, saiam dessas igrejas, as pessoas vão matar a unção, juntem-se a mim e vamos ganhar o mundo para Cristo. Eu não sei bem do que se tratava, mas pelo menos é algo divertido para se ler. Toda vez que alguém dava um soco em Jack Cole, ele dava um soco de volta. Mais coisas boas sobre Jack Cole. Ele ia a lugares e pessoas eram salvas aos milhares. Enormes momentos de apelo, pessoas batizadas no Espírito Santo falando em outras línguas. Então ele foi um homem que praticou o evangelho, mesmo com todo o barulho e bagunça. Mas com 38 anos, ele morre. Jack Cole morre no auge do seu ministério. E é triste para mim pensar que um homem com um dom de cura desse, pioneiro, sabe, no rádio e TV cristãs, um homem que construiu um orfanato para livrar garotos e garotas de passarem pela mesma dor que ele passou, que tinha uma revista grande, o Arauto da Cura, que tinha milhares de leitores. Um ministério desse tamanho, e ele morre. Sabe, pessoas morrem por diferentes causas, mas vamos olhar um pouco aqui para Jack Cole, como algo para se aplicar à vida. Eu não quero julgá-lo, mas quando ele morreu, o médico disse que o seu corpo era de um homem de 90 anos. Bem, talvez eles não entendessem de hábitos alimentares e de saúde como entendemos hoje, mas o corpo do Jack Cole rodando o país com aquelas enormes tendas, comendo tarde da noite todo tipo de comida errada, uma piada sobre os
crentes, diz que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus há também comida, normalmente frango frito. E no caso do Jack Cole, ele comia muito à noite, e comidas erradas, ele ganhou todo aquele peso. E parte do seu problema era que ele não sabia se cuidar fisicamente. É uma pergunta que muita gente me escreve para fazer: por que os evangelistas de cura, os pregadores que acreditam na cura divina morrem doentes? E uma das respostas mais óbvias é que eles não cuidam dos seus corpos. O seu espírito tem uma quantidade limitada de força, não tem tantas limitações quanto o seu corpo tem. E se você não cuidar do seu corpo, ele vai parar, ele vai quebrar, e você não pode operar na Terra sem um corpo saudável, um corpo forte. Jack Cole morreu com 38 anos, no auge do seu ministério, porque não cuidou de si mesmo. Kenneth Hagin disse que Deus disse a ele para alertar John Cole sobre 3 áreas: glutonaria, amor pelos irmãos e amor pelo dinheiro. Bem, eu não sei sobre tudo o que Kenneth Hagin disse. Eu fui próximo do Kenneth Hagin enquanto crescia, então eu aprendi que quando aquele homem falava, ele falava a verdade. Então deve haver outros aspectos que eu não percebo, só lendo livros e pesquisando, que talvez Kenneth Hagin via por viver ali nas tendas. Eu vou ficar com a palavra dele. Vamos nos certificar de que, como ministros, não olhamos para pessoas pelo dinheiro. Precisamos de dinheiro para cuidar da tenda, para a TV, para fazer as divulgações da mensagem do Evangelho. Levar a mensagem para todos custa centenas de milhares de dólares. Então vamos olhar sempre para Deus como a nossa fonte e não para pessoas como sendo a fonte. Quando as pessoas se tornam dinheiro, temos um problema. Esquecemos de amar os irmãos e, às vezes, por causa de competição, achamos que as pessoas erraram conosco e queremos devolver. A melhor forma de ficar no espírito certo e ser bem-sucedido é ser alguém que perdoa. Se não perdoamos as pessoas mesmo sem pedirem, não avançamos. O perdão te mantém fora da prisão, que te prende pela influência daquilo que você pode guardar. Perdoe quem fala mal de você, perdoe quem te representa mal. Viva por cima e viva maior. A melhor forma de devolver as críticas é viver melhor com o coração certo. Então são algumas coisas que aprendemos com Jack Cole. Quando ele morreu, sua esposa Juanita Cole continuou o ministério. Seu filho e filha continuam hoje. Jack Cole Jr. e sua irmã continuam viajando pelo país, orando pelos doentes e fazendo o bem. Eu amo Jack Cole. Eu desejo realmente que você possa ter a oportunidade de ler o meu livro Generais de Deus para aprender mais sobre Jack Cole e o seu ministério. Além do meu livro, há vários outros livros sobre o Jack Cole em inglês. Eu espero que você tenha gostado. O ministério do Jack Cole é algo para ser admirado, que nos inspira e devemos abraçar. Ficar com o bom, jogar fora o ruim. Jack Cole, o Homem de Fé Ousada, 1918-1956. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.